Casado com a Conceição, ela não pôde vir comigo. Ela teve um probleminha de garganta ontem e no final da tarde piorou. E levei ela ao médico, liguei para um amigo nosso, ele pediu para levar ela para o hospital e chegou lá, papo vai, papo vem, ele diz, olha, me perdoe, mas tem que colocar uma benzetacil, né? E que dói um pouco, né? E por isso ela está se recuperando, está ali em casa, está bem, graças a Deus. Eu quero dizer para vocês que estou ali há 25 anos na igreja, me converti na primeira igreja batista, cresci num pequeno grupo, me tornei auxiliar de pequeno grupo, depois líder, depois supervisor, depois coordenador, e hoje com a ida, ou a saída, o convite que o pastor William recebeu para trabalhar na igreja Multiplique, ele mudando para Campinas, eu assumi a Rede do Amor com 33 pequenos grupos, com a média de 10 a 15 pessoas em cada grupo. Então é uma igreja bem grande dentro da igreja, e Deus tem nos abençoado ali, e eu louvo a Deus por isso. Sou casado com a Conceição há 38 anos, mais 4 anos de namoro, onde ela, eu falo que ela corria atrás de mim para casar, e casamos, temos 2 filhos, o Alisson já nos deu 2 netinhas, temos uma nora abençoada, 2 netinhas de Deus, e a minha filha formou agora, e já está namorando também, provavelmente casa o ano que vem, com o Rafael, menino de Deus, que é da Rede Livres. Ele já prega na igreja, ele já ajuda o pastor nos retiros, aos sábados, nos cultos. Então, para a honra e glória do Senhor, até aqui eu e minha casa tem servido o Senhor para a honra e glória de Deus. Amém, queridos? Eu quero compartilhar nessa noite com os amados um texto que está em Gênesis capítulo 12, e estamos no mês da campanha Família, e vou falar sobre família. Não vou falar grego, nem hebraico, e nem muita teologia, nem inglês. É algo que com certeza você já viu, você já ouviu, mas talvez como família você ainda não tem praticado. E muitas vezes somos assim, né? Ouvimos, pregamos, estudamos, mas na prática é outra realidade. E eu aprendi há algum tempo atrás, através do meu discipulador, do meu pai na fé. Não sei quem conhece o Arão aqui. O Arão é meu pai na fé. Eu não gostava de crente, não gostava de igreja, não gostava de dízimo, não gostava de oferta, não gostava de nem passar na frente de igreja evangélica. E minha esposa se converteu e de repente ela começou a igreja e conheceu o Arão e a Eusi, e ele pediu para ir até minha casa orar. Eu relutei bastante para que ele não fosse na minha casa orar. E acabou que eu cedi. E aí ele foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes, sem falar de Jesus. No final, ele dizia, posso orar? Uma oração de 1 minuto. E ia embora. Eu falei, bom, esse cara, crente, acho que ele é até um cara bacana, né? Irmãos, na 4ª vez que ele foi me visitar, ele começou a falar várias coisas, várias palavras que eu nunca tinha ouvido de ninguém. Tipo, você é uma bênção, você é um cara, Deus te escolheu. Uma hora falando, aquilo começou a mexer muito comigo. Depois de tudo isso, ele disse, cara, vamos estudar a Bíblia juntos? Vamos aprender mais um pouco? Cara, o que eu vou fazer agora? Vamos estudar a Bíblia? Nunca conheci a Bíblia assim, né, de 8, 10 metros de distância, e agora tem que pegar, manusear. Eu trabalhava na Copagás e eu era líder
do Grêmio esportivo, então eu cuidava de toda a área de esporte da Copagás. Então tinha futebol quinta, sexta, sábado, domingo até meio-dia, e eu falei, puxa, que dia eu vou convidá-lo para estudar a Bíblia? Eu falei assim, bom, eu vou colocar um horário que com certeza ele não vai vir. Deve ter muito serviço, muito trabalho na igreja, ele não vai vir. E eu falei para ele, olha, eu tenho um horário, o horário que eu tenho é domingo, a partir das 13h30. Ele falou, eu venho. Amados, tinha uma revistinha que fazia estudo bíblico para batismo, eram 15 aulas. Ele foi 15 domingos seguidos. Eu deixava o prato na mesa, batia no portão e lá. Só hoje eu entendo o porquê e como é bom você insistir no resgate de famílias. E depois de toda aquela correria de 15 aulas, e papo vem, papo vai, quando eu acordei eu estava passando pelas águas, eu, minha esposa e meu filho. A minha filha ainda era bebezinha. Então, queridos, vale a pena às vezes você insistir com alguém, vale a pena você insistir com um vizinho, vale a pena você insistir com alguém da sua família. Hoje a gente trabalha com várias famílias, vários cursos na igreja. A gente trabalha com o curso Aliança, eu coordeno o Homem ao Máximo, a minha esposa Mulher Única, e daí no curso Mulher Única tem Mulher que Prospera, no curso Homem ao Máximo tem Homem ao Máximo, Coragem. Eu estou fazendo o último agora chamado Marido Irresistível. Eu nem queria fazer, porque eu já sou um cara, né? Eu não queria fazer o curso. Brincadeira, gente. Esse curso tem falado algo muito grandioso no meu coração, com relação a como ser homem de verdade, a ser um sacerdote, aquele que há uns anos atrás perdeu o seu espaço, e agora nós estamos trabalhando no resgate desses homens, para que Deus trabalhe e traz ao coração das famílias cura, libertação, bênção, diariamente. Então são vários cursos. O ano passado nós não fizemos a formatura de todos os cursos juntos, ainda pelo cuidado da pandemia, mas mais de 400 pessoas se formaram nos cursos da Escola da Família. Ou seja, as pessoas estão querendo mais de Deus, querendo mais para suas famílias, e nós não podemos perder a oportunidade de falar para as famílias, cuidar das famílias. Muitas famílias passando por lutas, por momentos difíceis, e nessa noite eu quero aprender com você algumas coisas que Deus falou no meu coração, nesse texto de Gênesis capítulo 12, verso 1, 2, 3, que todos nós temos um chamado. Deus chamou Abraão para cuidar da família dele. Deus chamou a mim e a você para cuidar da nossa família. Amém? Só ouvi um amém, hein? Amém, igreja? Vocês não jantaram ainda, né? Mas amém. Glória a Deus. O texto, amados, diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias. Amém? Senhor, esta palavra não é minha, Senhor. Essa palavra é do Senhor. É o Senhor que direcionou homens cheios do Espírito Santo a escrever. Nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que através dessa palavra o Senhor traz paz, que o Senhor venha trazer alegria, cura sobre as nossas famílias. Por isso, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa me usar como canal de bênção nesta noite, nesse lugar, através da Tua palavra, através desse tempo que nós estivermos aqui juntos.
em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós nascemos, crescemos e procuramos ter uma família. Eu desde muito jovem, eu não conhecia Jesus, mas eu sempre falava para as pessoas que me acompanhavam, sempre futebol, reuniões de família ou com outras famílias que não fosse a minha, eu sempre dizia que eu queria casar, eu queria ter uma casa, eu queria ter uma esposa de Deus, queria ter filhos e queria cuidar da minha família. Eu não conhecia Jesus, mas eu falava isso todos os dias. E eu cresci e com 17 para 18 anos conheci a minha esposa. Começamos a namorar, namoramos 4 anos e depois nós casamos. E antes de casarmos, quando estávamos noivos, nós firmamos uma aliança. E depois de tudo isso, lá em 84, por aí 85, nós firmamos uma aliança de um cuidar do outro, de um ajudar o outro, sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer esses cursos que a igreja nos oferece hoje. E eu fiz uma aliança com a minha esposa. E essa aliança até hoje permanece. E através dessa aliança, para a honra e glória do Senhor, Deus tem nos usado para abençoar a família da minha esposa, a minha família e tantas outras famílias. E hoje, a hora do louvor, eu saí ali para passar uma mensagem para ela, para perguntar se ela está bem, como que ela está. Ou seja, daqui eu estou cuidando dela. E eu saí de casa às 5 horas, passei na primeira e vim para cá. E ela respondeu que já está com saudade de mim. Então isso é cuidado, isso é família, isso é honrar a pessoa que está perto de você. Precisamos e devemos ouvir a palavra de Deus e trazer para a prática diária aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Porque que Abraão foi um homem de Deus, citado na Bíblia, e a maioria dos lugares, quando fala-se de família, eventos, sempre alguém faz uma referência sobre Abraão. Porque ele foi chamado por Deus e ele obedeceu a voz de Deus. Ele ouviu e obedeceu. Eu não sei se tem alguém da minha época em que o trem passava no centro da cidade. E aí quando o trem estava para passar, você escutava um barulhinho, tinha uma placa escrito: pare, olhe e escute. Talvez muitos jovens não lembram. E é isso, meus amados. Deus fala conosco todo momento que nós abrimos a palavra do Senhor. E é o tempo de você parar e de escutar e olhar as Escrituras com os olhos espirituais. Deus vai trazer algo sobrenatural sobre você e sobre a sua família. Abraão foi chamado por Deus para ter uma família abençoada e também abençoar outras famílias. Deus não me chamou para que eu pudesse abençoar somente a minha família, a minha casa, mas para que eu pudesse abençoar outras famílias, assim como o pastor e outros casais aqui. Deus não te chamou só para fazer louvor, Deus não te chamou só para interceder, Deus também te chamou para cuidar de outras pessoas. Como é, ou como nós podemos ver, através desse texto e da palavra do Senhor, uma família abençoada? Fizemos uma aliança com a nossa esposa, primeiro uma aliança com Deus, depois uma aliança com Deus, com a nossa esposa, Deus, e quando nós vamos para o casamento, aí tem o juiz e tem o pastor, ou alguém que vai oficializar, abençoando uma aliança, que não é aliança física, mas uma aliança espiritual.
Mas lá fora as pessoas estão tratando a família, o casamento, como que um contrato que eu posso pegar e rasgar a qualquer momento. Mas nós que conhecemos a palavra, temos uma aliança. Essa aliança, ela só é quebrada, como diz, até que a morte separe. Por isso, queridos, Deus quer para mim e para você uma família abençoada. Primeiro, Abraão, ele seguiu a direção da bênção de Deus. E ele disse: ora, sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Amados, eu não conhecia a palavra de Deus quando eu me casei há 38 anos atrás. Mas tinha um ditado que dizia assim: quem casa, quer casa. E eu tinha muito medo assim de casar e depois ter que morar na casa dos meus pais. E Deus foi trabalhando na nossa vida e nós casamos. E um amigo nosso disse assim: olha, eu não vou te dar presente de casamento, mas eu quero te abençoar. Eu moro numa casa assim, 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 eu vou mudar. Ainda tem 1 ano de aluguel. E você vai morar lá sem pagar aluguel 1 ano. E amados, eu morava no bairro Santo Amaro. Quem conhece o Santo Amaro? Fui morar no bairro Santa Fé, atrás do shopping. Não tinha shopping, não tinha muita casa, tinha muito buraco, muita pedra, não tinha asfalto, não tinha nada. Eu saí para longe da minha parentela. Mas eu deixei de cuidar, de honrar meus pais? Não, eu continuei cuidando. Apenas eu saí para que no mínimo 2, 3 anos eu tivesse aquela intimidade com a minha esposa, para que não houvesse interferência no meu casamento. E assim permanecemos juntos até hoje. Agora, depois de convertidos, depois de conhecer a palavra de Deus e como funciona aí, a gente tem um discipulado, a gente tem alguém que cuida da gente. O pastor também passa luta, passa conflito, tem umas guerras, a gente também passa por isso. Mas é muito importante quando você tem alguém que você pode chegar e dizer: olha, a minha luta é essa. E eu não posso deixar a minha família perecer ou padecer por conta desse problema. Esse problema é meu. E eu quero resolver. E se vocês quiserem conhecer toda a minha história, quem eu sou, não pergunte para mim, não pergunte para minha esposa, pergunte para o Arão. O Arão, ele conhece toda a minha história. Quando eu ligo para ele, ele está em São Paulo. Eu já liguei, falei: cara, quando você voltar, eu já estou com a senha número 1. A gente precisa conversar. Por quê? Quanto mais eu aprendo, eu cresço e eu posso abençoar a minha casa e a minha família. Então, queridos, a primeira atitude de Abraão para abençoar a sua família foi seguir a direção apontada por Deus para a sua vida familiar. Deus, ele dá a direção dia a dia para mim, como homem, como sacerdote, cuidar e abençoar a minha família. Então, Deus dando essa direção, eu vou avançar. Então, amados, estar no lugar certo com as pessoas, ou seja, em família, é uma condição para receber a bênção de Deus. Quando você reúne a sua família, quando você faz um momento de comunhão, de oração, todos ali estão recebendo a bênção de Deus. A gente tem um casal de amigos que eles nos consideram muito. E ele tem uma dor muito grande. Ele diz: pastor, eu tenho inveja de ver vocês se reunindo, família, fazendo reuniões, festas. E eu não vejo a minha família assim. Toda reunião, o senhor vê talher voando, cadeira, nego pulando muro, briga, guerra. E a minha família não é grande. Então ele tem um desejo de um dia reunir a família dele para ser uma família abençoada. E até hoje ele não tem conseguido. Então, queridos, quanto mais perto
e ouvindo a palavra do Senhor, e Deus tem promessa para mim, para você, através da nossa família. Obedeça às ordens que Deus tem te dado. Josué diz que não fui eu que te ordenei. Ser forte e corajoso. Não perca a oportunidade de abençoar a sua família. Não perca a oportunidade de cuidar da sua família, dos seus filhos. O irmão estava falando aqui que ele é bem duro lá em casa com o filho. Eu nunca fui duro com meu filho. Eu apenas dei, não vou dizer uma surra no meu filho, quando ele tinha 8 anos. A mesma história que ele contou aqui. Eu ganhei um espelho, e na minha sala era muito grande, aquele espelho cobria toda a lateral da minha sala, um espelho bem gigante. Eu moldei, mandei fazer alguns desenhos e coloquei ali. Então as pessoas chegavam em casa, aquele espelho dava a impressão que a casa era maior, né? Tinha gente que ia entrar no espelho pensando que era uma porta. E um dia meu filho estava com uma boletinha, né? Bate para lá, bate para cá. Eu falei, cara, você vai quebrar esse espelho? Não, pai, fica tranquilo, não vai acontecer. Aí ele me deu uma condição: se acontecer, o senhor pode me bater. Só isso. Alguém conheceu há uns 30 anos uma sandália chamada Raider? Ou tem gente velha, gente de idade. Amados, eu peguei aquela Raider assim, sem raiva. Não foi com raiva, não fui irado. E eu dei só 3 pancadinhas na poupança dele. Depois eu fiquei com muita dó, chorei, escondido para ele não ver. E ele ficou 3 dias sem poder sentar. Nunca mais bati no meu filho e nunca mais ele me desobedeceu. Eu nunca fui na escola do meu filho, nunca. Ele se formou para professor, diretor, coordenador, dizia, seu filho é isso, tá? Todas as vezes era para ganhar presente por conta do meu filho, que era exemplo. Ele se formou, hoje meu filho trabalha na área de administração da Pax Nacional. Ele é um dos homens de confiança da dona da Pax. Mas todas as vezes que eu via o perigo acontecendo, eu dizia, cara, cuidado. E assim foi. Somente uma vez. Hoje eu entendo que eu acredito. E se hoje eu fizesse isso com ele, o que eu fiz naquela época, com as leis que estão hoje, ele chegar na escola e não poder sentar, alguém ia descobrir. Com certeza eu estaria respondendo o processo. Então nós devemos corrigir, sim, não espancar. E meu filho cresceu, ele namorou somente uma menina, ele casou com essa menina, e eles são uma bênção na igreja, e as netas a mesma coisa. Minhas netas fazem aula de teatro na igreja, minhas netas fazem teclado e elas fazem aula de canto. Uma com 6 e a outra com 4. Então está seguindo o legado de bênção. Porque um dia Deus me deu a direção de como fazer, e até hoje assim eu faço. Amém, queridos? Segunda verdade sobre esse texto: eu preciso ser uma pessoa abençoada primeiro, para que depois eu possa lançar a bênção sobre a minha casa, sobre a minha família ou outras famílias. E o texto diz: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, sei tu uma bênção. Eu quero profetizar na vida de cada um de vocês hoje, que vocês sejam uma bênção. Não só hoje, aqui agora, mas daqui para frente, você ser uma bênção na presença do Senhor, juntamente com a sua família. Antes de querer que seus familiares, seus filhos sejam abençoados por Deus, você precisa
ser uma pessoa abençoada em todas as áreas. E assim as promessas de Deus vão acontecendo na sua vida. Nós não podemos exigir da nossa família, dos nossos filhos, ou de quem quer que seja, aquilo ou algo que eu não estou disposto a fazer. Então eu só posso exigir lá na minha casa aquilo que eu conheço, que eu sei que é bom para mim, que vai ser bom para a minha família. Eu não posso determinar algo na minha casa se eu não faço. Não tem aquela pessoa que, quando eu falo disso, eu lembro do meu sogro. A gente levava ele ao médico, aí geralmente eu que levava ele ao médico, ele saía batendo papo, eu ficava cuidando. Ele colocava a receita no bolso, tal, a gente ia embora. Eu falava, a gente vai na farmácia? Ele falou, não, amanhã eu vou. Eu falava, amanhã eu vou. Aí você ficava cuidando, ele, quando chegava em casa, a receita estava tudo assim. Ele jogava fora, ele não comprava medicamento. E assim, meus irmãos, quando nós recebemos a direção, algo de Deus, não pode ficar só comigo. Eu tenho que passar as pessoas, eu tenho que abençoar, eu tenho que cuidar. Então eu não posso ser um canal de bênção, exigir das pessoas se eu não sou um canal de bênção. E hoje Deus fala, há 15 dias, através desse texto, Deus começou a falar ao meu coração. E nós tivemos uma aula desse curso Homem, Marido Irresistível, que tratou o coração de todos os homens. Mas naquela noite, daquela aula, eu fui dormir 2 horas da manhã, pensando em algumas coisas que eu fiz com relação à minha esposa, achando que estava agradando, abençoando, e Deus foi falando tudo assim, olha, mais ou menos foi uma bênção, mas a partir de agora faz assim, que vai ser muito melhor. Então eu procuro aprender, trazer para mim as coisas boas e transmitir para os meus filhos. A gente fala em alguns cursos da igreja que nós carregamos um vírus e que a gente precisa descobrir esse vírus, onde ele está, para a gente deletar ele. Não sei se você ouviu isso no curso que você fez, né? No vírus, o ADN. É como você comprar um computador. Se ele chegar em casa e tiver um vírus, você tem que fazer o quê? Devolver. E o técnico vai se virar ou te dar um novo. Assim somos nós. Quando nós começamos a estudar a palavra e deixar Deus falar conosco, e naquela noite o curso foi mostrando algumas situações, e eu dizia, gente, eu não posso continuar assim. Eu preciso tirar esse vírus. Mas Senhor, por que quando acontece uma situação, eu tenho reagido assim? Aonde está esse vírus? Essa aula foi numa segunda-feira. Na terça-feira eu sentei com a minha esposa. Falei, amor, está acontecendo assim, assim, assim. Deus me mostrou isso. E eu preciso disso. Aí ela até assustou, falou, não, mas tá bom, tá legal. Eu falei, não tá bom. Eu preciso melhorar muito mais como homem, como sacerdote, como pai na minha casa. E qual foi a primeira pessoa que orou por mim? A minha esposa. Por isso, quando fala-se família, primeiro a família. Toda e qualquer situação, primeira ajuda eu peço para minha esposa. Ela, primeira situação, ela comunica comigo, amor, vamos orar. E aí a gente passa o tempo orando, buscando o Espírito Santo para revelar aquilo que ainda precisa ser curado nas nossas vidas. Nós fomos chamados para ser canal de bênção. Nós fomos chamados para ser canal de bênção. Caminhando aqui, amados, o verso 3 diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a terceira verdade aqui é ministrar a bênção de Deus sobre a sua família. Você tem feito isso na sua casa? Você tem ministrado bênção sobre a sua família, a sua casa? O homem, como sacerdote, como pai, tem levado a sua família à mesa, no almoço, no jantar.
E eu aprendi que a mesa, o jantar, o almoço, o jantar, a mesa é um elemento de cura. Você senta ali, você está olho no olho. Ali você pode falar a verdade, ali você pode conversar. Mas, queridos, 80% dos casais que a gente aconselha, às vezes quando sai para comer fora, sentam numa mesa, mas em casa não. Aí tem um celular, uma televisão, outro lá fora, outro no quarto. Aí o jantar é assim também, cada um no lugar. Almoçar é a mesma coisa. Amados, e eu como homem, eu preciso determinar que aquilo que é bênção eu tenho que colocar na minha casa. Eu disse que eu tenho 2 netinhas, uma de 6 e uma de 4. Elas brigam para orar na hora do almoço. É elas que oram. Então, de onde vem isso? Eu aprendi com meu pai na fé a abençoar a minha casa. E as bênçãos chegou aos meus filhos e agora estão chegando às minhas netas. Então, todo cuidado com relação à família é pouco. A bênção de Deus é garantida sobre a família. Basta declararmos essa bênção na autoridade de Deus sobre o lar. Deus é defensor da família e o nosso dever é apenas abençoar todas as pessoas e deixar o restante com Deus. Cabe a mim como homem, como sacerdote, cuidar e abençoar a minha casa, colocar nas mãos de Deus, e Ele vai completar a obra. Aleluia. Sabe, queridos, orar na nossa casa, orar com a nossa esposa, ter um tempo a sós com Deus todos os dias, faz toda a diferença no relacionamento do casal. Quando eu disse para vocês, lá no início, que eu fiz uma aliança com a minha esposa, essa aliança permanece até hoje, de cuidado, de estar perto de um, ajudar o outro, em todas as coisas. Então eu ajudo a minha esposa a estender roupa, eu ajudo a minha esposa a passar roupa, um lava a louça do almoço e o outro do jantar. A gente mora no sobrado, ela limpa a parte de baixo e a parte de cima. Aí eu falei para ela, claro, né? Em cima tem 2 banheiros, o trabalho é mais apertado, por isso você me colocou lá em cima. Mas é isso, queridos. Família é isso. Família não é o sacerdote dizer eu trabalho, passo o dia todo fora de casa, coloco o que comer e o que vestir aqui, tá bom. Isso não existe mais, isso acabou. Sim, o sacerdote tem que trazer o proveito, mas tem que ajudar em casa. Isso chama-se cuidado. Isso chama-se abençoar, ministrar bênção na vida da esposa, a esposa na vida do esposo. Eu quero falar um pouco sobre comprometimento e concordância no relacionamento. O nosso casamento, ele tem que ter um diálogo sadio, amigável e amoroso, um comprometimento entre o casal, e o compromisso firmado entre o casal tem que ser de bênção, para a gente poder abençoar a nossa descendência e os nossos e as outras famílias. E a gente tem percebido muito, queridos, que dentro de um relacionamento, principalmente do lado do homem, a gente percebe isso através de cuidado, de discipulado, de relacionamento, de aconselhamento.
palavras que não abençoam. Famílias que estão paradas, que poderia ser uma bênção maior, mas por conta de palavras que não motivam, mas na verdade que mata. Às vezes o pai mata o filho com uma palavra, mata a esposa com uma palavra. E quando nós participamos de alguns cursos e Deus fala no coração daquele casal, vem a cura, e através da cura a prosperidade sobre a família. Portanto, casais estão aqui. Muito cuidado na hora do conflito, porque na hora do conflito as palavras que surgem, muitas vezes: eu vou embora, eu quero divórcio, vou voltar para a casa dos meus pais. E quem gosta de ouvir isso? Quem gosta de ouvir isso chama-se o inimigo. E a partir do momento que eu começo a trabalhar essas palavras, simplesmente ele pega essa palavra para ele. E vai chegar um momento que ele vai fazer essa palavra valer dentro de um relacionamento, se os casais não tiverem cuidado. São legalidades que muitas vezes, através de uma palavra, nós passamos essa legalidade para as mãos do inimigo. Então, queridos, na hora de um conflito, conte até 10. Na hora de um conflito não é hora de aumentar as palavras ou a voz, a tonalidade da voz, porque se isso acontece, piora a situação. Então olha só, nós nascemos para ser canal de bênção na nossa família, e a palavra do Senhor, 1 Pedro 3,7 diz que nós devemos coabitar com a nossa esposa, honrar a nossa esposa. Para quê? Para que as nossas orações sejam ouvidas. Então, se você tem algo que você tem carregado, que precisa de cura na sua casa, na sua família, convide alguém de sua confiança, um líder, para cuidar de você. Não deixe enraizar. Nós precisamos cuidar da nossa família, do nosso casamento, porque há uma promessa no meu casamento, na minha casa, para que eu possa ser bênção e também abençoar outras famílias. Nós, ultimamente, temos acompanhado alguns casais, e sabe, queridos, por muita pouca coisa, alguém resolveu sair de casa. Por uma simples palavra, por um simples gesto, que aquilo vai caminhando 1 ano, 2, 3, e ao invés do esposo abençoar a esposa, acaba complicando, acaba fazendo com que o inimigo trabalhe de uma maneira grandiosa no relacionamento. Eu tenho, há mais ou menos 5 anos, eu voltei a jogar futebol, tentar jogar futebol, e nós criamos um grupo de homens da nossa época, tudo da minha idade, 18, 19, brincadeira, gente, tudo de 60, 58, 59, 60 anos. Nós temos um grupo de 50 homens, todos os domingos de manhã nós nos reunimos. Na verdade não tem futebol, né? Piada, você vê o pessoal. Mas por que eu voltei ali? Eu não entendia. Por 10 minutos tem que chamar o SAMU, tem que ter oxigênio, senão eu não levanto, sabe? Não aguento mais. Agora eu já consigo 20 minutos. Por que eu estou naquele lugar? Porque Deus me colocou ali para 10 minutos antes de começar o futebol,
eu ter um tempo para falar de Jesus e orar por aqueles homens que não conhecem a palavra, a maioria. Volta e meia, tipo 10h30, 11h da noite, depois que já tomaram, alguém me liga: pastor, estou fora de casa, a mulher não quer abrir a porta. E aí eu começo a trabalhar. Desses 50, 3 já estão chegando para a igreja. Desses 50, 15 vão participar sábado que vem do encontro de homens. Deus me chamou para cuidar de pessoas, primeiramente da minha família e depois daqueles que precisam. Estamos nesse mês de campanha pelas famílias, e eu não sei como está a sua família, mas eu sei que existe um Deus que, quando você clamar de verdade, quando você abrir o seu coração, que não precisa, Ele já sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir você falar. Algo novo vai começar a acontecer na sua casa. Então, queridos, casais passando por lutas, por dificuldades, por falta de sabedoria da mulher e por falta de posição do homem. Há 8 anos conhecemos um casal que, no dia do casamento, ela disse: eu não quero o seu sobrenome, vamos casar, mas eu não vou pôr o seu sobrenome no meu no registro, não é para sair o seu sobrenome. E eu vou pensar se eu vou querer ter filho. E casar. 8 anos, e agora na pandemia encontramos com esse casal. Muito bem de vida, mas pense na outra. E conversei, expliquei sobre aquela questão do sobrenome, que aparentemente parece que não é nada, né? Mas é uma só carne. E ela disse um dia: pastor, eu tive um desejo tão grande de ter um filho, mas quando eu lembrei do dia que eu disse que eu não queria ter filho, algo entrou no meu coração e eu não consigo avançar em nada. Eu estou pensando que é uma depressão. Mas nós começamos a orar. Eles foram ao cartório, fizeram todo aquele trâmite. Ela colocou o sobrenome. Ela renunciou aquelas palavras no momento de oração, do que ela tinha dito, retirando aquelas palavras malditas do mundo espiritual, e agora dizendo: Senhor, se for a vontade do Senhor, apesar da idade, eu quero ter filhos. E Deus não deu um filho para ela, deu 2, de uma vez. É assim que Deus faz quando alguém toma uma posição. Eu quero tomar sempre uma posição de bênção sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família. E a Bíblia, ela diz: eu e minha casa, tanto em Josué quanto em Atos 16, eu e minha casa serviremos o Senhor. Essa palavra não está ali só para me ficar recitando em todos os lugares. Essa palavra está ali para ser cumprida. E se você crê nisso, Deus vai operar um milagre na sua vida, na sua casa, a partir de hoje. Amém? Amém. Antes de passar a palavra para o pastor, eu quero orar, mas eu queria, pode o pastor reunir quem é família, reunir assim quem é família, se abraçar assim, juntinho? Tem família reunida aqui? Foi sintonia, eu pensei nisso. Olha o Espírito Santo. Se você puder sair das cadeiras, ficar meio do lado, assim, a família junto. Se você não vê sua família, se você está sozinho, mas o pastor é sua família, né? Pode abraçar o pastor aí, quem estiver aí. De uma forma ou de outra somos família. Porque Deus quer abençoar muito mais essa igreja, Deus quer abençoar muito mais as famílias que aqui estão, e Deus quer prosperar cada família aqui nessa noite, ainda mais, em nome de Jesus. Creia nisso. Deus te chamou para viver numa família abençoada. Deus te chamou para você ser canal de bênção como família e abençoar outras famílias
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, a tua palavra diz que tudo que nós pedimos em oração, crendo, o Senhor fará. E a palavra do Senhor também diz que tudo que nós concordarmos aqui na terra é concordado no céu. E nessa noite, aqui estão as famílias dessa igreja, Pai. A igreja do Senhor. Uma igreja abençoada, uma igreja relevante nesse bairro. E eu creio, Deus, que o pastor tem feito um trabalho abençoado juntamente com a sua família aqui. Mas muito mais vai acontecer, porque o Senhor nesta noite está despertando o coração de cada família a crescer, avançar e prosperar em todas as áreas. E assim no amor, amar vidas, amar pessoas. O Senhor chamou cada família aqui, Senhor. O Senhor convidou cada família para abençoar. E que através de cada família outras pessoas desse bairro sejam abençoadas. Que o Senhor possa usar cada família aqui, Pai, nesses dias, neste ano ainda, para convidar alguém da sua família, talvez um amigo, para fazer parte dessa família abençoada nesse lugar. E nessa noite, Pai, eu quero pedir que o Senhor estenda a tua mão de poder sobre esta igreja, sobre essas famílias, porque o Senhor é um Deus amoroso. O Senhor tem feito algo sobrenatural aqui, e eu creio que é só o começo. Grandes coisas fará o Senhor aqui, como diz o salmista, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres, mas grandes coisas o Senhor vai fazer. Pai, no nome de Jesus, eu quero liberar nessa noite a bênção do Senhor sobre esta igreja, sobre essas famílias, sobre a família do pastor, o cuidado dele de pastorear com vidas, com pessoas. E nessa noite, Pai, em nome de Jesus, dizer aquilo que a palavra do Senhor diz. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Aleluia. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre cada família aqui, Senhor, e tenha misericórdia de cada um. Que o Senhor levanta o seu rosto sobre esta igreja, sobre essas famílias, trazendo a paz que excede todo entendimento. Nessa noite, Pai, nós ouvimos algo muito especial, o Senhor chamando alguém para cuidar da sua família, para nos ensinar a cuidar da nossa família e nós cuidarmos da nossa descendência e de outras famílias. Eu te agradeço e te louvo nessa noite, Pai, por esta palavra, por esta igreja tão abençoada, tão amorosa, tão receptiva. Que o Senhor continue usando esta igreja neste bairro, para que outras famílias venham e recebam do Senhor o melhor. Em nome de Jesus, Pai, oramos e declaramos a bênção sobre esta igreja, sobre esta família, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe, graça e paz a todos. Pastor, fique à vontade. Amém, igreja? Quem foi abençoado aí? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Fui profundamente abençoado aí pela vida do pastor Aliomar, né? Pela maneira como Deus usou, trazendo ao nosso coração a mensagem e todos esses exemplos, essas situações que ele compartilhou conosco. Queridos, vamos cuidar da nossa família, amém? Vamos cuidar da nossa família com carinho, com amor, com dedicação. O mundo trabalha para destruir valores, conceitos, princípios na nossa vida, mas cabe a nós resguardar, cabe a nós dizer não. O mundo pode querer fazer isso, mas eu não vou deixar, né? Eu tenho um Deus, esse Deus tem uma palavra,
essa palavra é fonte de vida, eu vou me encher dessa palavra, eu vou mergulhar nessa palavra, eu não vou permitir que os meus valores sejam roubados. Não vamos permitir, queridos, que a nossa identidade seja roubada, que os nossos valores sejam roubados, que a nossa família seja roubada, Então cabe a nós lutar para viver o plano de Deus. O plano de Deus já foi estabelecido, ele já foi estabelecido em Cristo. Nós precisamos viver esse plano. Isso vai exigir de nós fé, dedicação, esforço, Por isso Jesus diz: no mundo tereis, mas tende, eu venci o mundo, Eu venci o mundo. Teremos aflições, mas tenha bom ânimo. Aquele que venceu o mundo está em você, e a mesma capacidade que ele teve de vencer está em você também. Amém? Então eu quero que você feche seus olhos. Eu vou estar encerrando esse culto nesse momento, e aí eu vou estar despedindo os irmãos, e vamos continuar. Essa semana tem culto, quarta-feira culto de ensino, sexta-feira culto de libertação, domingo que vem escola bíblica dominical, culto domingo à noite. Vamos continuar firmes na presença do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração através dos teus servos, nos fazendo lembrar, ó Deus, de Abraão e do chamado que o Senhor, ó Deus, estabeleceu sobre a vida de Abraão, onde o Senhor o chamou para ser uma bênção, e através da sua vida todas as famílias da terra fossem abençoadas. E isso aconteceu através de Jesus, Pai, porque Jesus é o descendente de Abraão, que veio trazer a bênção do Senhor a todas as famílias da terra, ó Deus, como manifestação da tua graça. A promessa feita a Abraão lá atrás se tornou real na nossa vida em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, em Cristo Jesus somos abençoados. Aquela promessa de bênção que o Senhor decretou sobre a vida do teu servo chegou até nós, aleluia. Ó Deus, somos abençoados através do crente Abraão. Deus, obrigado, Senhor, porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus, repousa o Espírito de vida. Ó Deus, nesta noite ninguém vai sair daqui triste. Ó Deus, se alguém entrou triste aqui nesse santuário nessa noite, essa pessoa não sairá triste daqui, Senhor. Se alguém entrou aqui, ó Deus, depressivo, angustiado, ó Deus, oprimido, não sairá daqui desta maneira, sairá daqui diferente. Ó Pai, em nome de Jesus. Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez nesses 3 dias em que nós tivemos aqui esse congresso sobre família, meu Pai. Na sexta, ontem à noite, hoje pela manhã, foram dias em que nós mergulhamos, meu Pai, na Tua Palavra, e o Senhor falou conosco profundamente sobre o valor da família, e sobre princípios, valores, fundamentos que nós devemos praticar, para que a nossa família seja abençoada, e não somente seja uma família abençoada, mas seja uma família abençoadora. Ó Deus, porque a bênção do Senhor, ela não pode terminar em nós, ela não pode se extinguir em nós, ela precisa ser repassada para frente. Deus, a salvação, ela não pode terminar em nós, ela precisa ser, ó Deus, liberada, compartilhada com outras pessoas através da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu agradeço ao Senhor por cada vida que veio aqui nesses dias e nesta noite. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada vida, sobre cada pessoa, Pai, que pisou dentro desse santuário nessa noite. Que todos, ao saírem daqui, saiam convictos da bênção do Senhor. Saiam daqui, Senhor Deus, ó Pai, levando sobre si a nuvem de glória do Senhor. Que essa nuvem de glória esteja sobre a cabeça dos teus filhos. E todos nós, quando sairmos daqui, saiamos debaixo da tua bênção. Nos leva, Pai, guardados, protegidos, a nossa casa, o nosso lar. Ó Deus, que possamos chegar em casa, colocar o pé ali, Senhor, com a certeza de que a bênção do Senhor entrará conosco na nossa casa. Pai, em nome de Jesus, nos dê uma noite de paz, uma noite de descanso, uma noite de refrigério na tua presença. Deus, uma semana abençoada. Deus, em nome de Jesus, tudo isso nós te pedimos, Pai. E agora, Senhor, que o amor do Senhor, o Deus Pai, a graça redentora do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo, e as consolações, os dons e o poder do Espírito Santo estejam sobre esta igreja e sobre toda a tua igreja espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. O povo de Deus diz amém. Dê um abraço para o seu irmão, diga: Deus te abençoe em nome de Jesus.